Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, mais um episódio no RD Summit 2023. Eu tô adorando, cara. É o meu evento preferido do ano. É isso aí, é um evento que a gente curte muito. A gente encontra muitos clientes, a gente encontra muitos amigos, né? Eu tô aí há 7 anos nesse ecossistema da RD, então é um evento muito importante que eu participo todos os anos. Só não participei em 2021 porque, né, pandemia global, né, cara? Exatamente. E hoje nós vamos trazer aqui um tema muito interessante. A gente quer discutir o que muda numa estrutura de vendas quando a gente sai de uma micro, de uma pequena empresa e a gente vai para uma grande empresa, uma empresa que tem 200, 300, 1000 vendedores. O que muda? Se muda, né? A gente vai discutir isso. E para falar sobre isso, a gente convidou a Renata Centurion. Renata, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor. Obrigada, meninos, pelo convite. Leandro, foi muito legal me chamar. A hora que eu consegui chegar aqui, é isso aí. Aí a mágica começa a acontecer. É isso aí. É um prazer estar aqui. E não sei se você quer que eu me apresente. Fala Por favor, sobre mim. essa é a minha próxima pergunta. O meu pedido para você se apresentar. Bom, sou vendedora desde sempre, né, gente? Comecei... Vocês sabem que eu sou veterinária de formação? Não sabia. Eu sou um pouquinho diferente Uhum. da galera. Porque eu comecei sendo outra coisa, né? Tinha certeza absoluta que era isso que eu queria da minha vida. Eu amo a parte da veterinária, mas eu me encontrei em vendas. Eu comecei trabalhando numa clínica e tinha um pet shop e eu amava vender ali. Não sabia o que era, né? Meu avô foi vendedor a vida inteira da lista telefônica, ganhava todos os prêmios de vendas, então deve ter alguma coisa a ver com a genética. Mas o que aconteceu foi que na hora que eu comecei a vender, aquilo começou a ser muito legal. E aí eu comecei a ficar muito incomodado com aquele ambiente de clínica parado, sem nada, assim, tipo, esperando as pessoas entrarem. Uhum. E aí eu falei, não, tem que ser mais que isso. E alguém me falou que tinha uma vaga, na época era na Bayer, para ser promotora de vendas. O que é uma promotora de vendas, no final das contas? É uma pessoa que ajuda a vender. Eu não sabia absolutamente nada de como fazer isso. Fui lá, passei no processo seletivo e aí começou a minha carreira de mais de 20 anos trabalhando com vendas. Então eu fui promotora de ponto de venda. Uhum. Depois eu fui vendedora. A campo. Não pastinha, né, gente? Mas eu tinha uma mochila. Mas pastinha. E aí eu comecei a entender como é que funcionava essa dinâmica de vendas dentro de um distribuidor. E era um distribuidor de produtos de alto valor. Era medicamento. E aí, depois eu virei gerente dessa distribuidora. Tá. Depois eu mudei de empresa, acabei começando a trabalhar. Eu era gerente de território. Legal. Depois eu virei gerente nacional. Depois eu virei gerente de uma multinacional. E aí eu entrei para a área de SaaS. E o meu mundo foi completamente diferente. Sim. Tudo que eu aprendi lá atrás era muito diferente do que eu tinha que fazer. Eu tinha que começar de novo. Tá. É uma história que nem todo mundo sabe. E aí eu comecei, beleza, então vamos ser estagiária, começando do zero, né? Entendendo o que é SaaS, como é que vende para esses caras, quem são esses caras que comem, como sobrevivem, né? E aí eu comecei a descobrir que era um mercado completamente diferente, um mercado de uma pegada muito mais técnica, uma pegada de muito mais estudo, muito mais uma inteligência por trás que faz com que a gente consiga vender para as grandes, médias e pequenas empresas. Então, resumindo muito a história, foi isso que aconteceu, né? Mas é muito interessante porque eu me lembro... Lá atrás, vendedores pastinhas, eu me incluindo, tinham alguns caras, eu era a pessoa mais jovem da equipe, né? Tinha metade da idade dos vendedores com quem eu tava. Olha só. E eu era promotora. De repente eu virei chefe de todo mundo e eu não sabia nada. E não tinha... Espero que o seu Carlos não esteja me ouvindo. Ele era o dono da distribuidora e eu queria um computador. Naquela época não tinha um computador na mesa das pessoas. Eu tinha que estar no campo visitando com os vendedores. Isso foi muito interessante porque ele falava assim, não, mas você não precisa de um computador. O que você quer fazer com o computador? Porque eu preciso ver qual é a meta do cara, como ele está em atingimento, quais são os produtos que ele vendeu. Não, você tem que estar na venda com ele na rua, ajudando o cara a fechar. Aquele método antigo. Muito antigo, assim, mas assim, old style, gente, vocês não têm noção. Como os incas faziam. Como os incas faziam. E foi muito interessante... mudar a cabeça dessas pessoas, né? Porque eles eram old style mesmo. E eles não acreditavam nada de métricas. Métricas? Pra que métricas? Como assim? A gente imprimia
Vocês já ouviram falar aquela impressora que é... Era Matricial, não é? Matricial, isso, eu não lembrava o nome. E essa impressora passava o dia inteiro imprimindo árvores e mais árvores para tirar os números, aí a gente comia no lápis, na calculadora. Gente... Esse é o pipeline old school. Então, assim, espero que vocês não estejam mais, ninguém que esteja nos ouvindo faça isso, né? Porque a gente tem muitas coisas que podem nos ajudar hoje. Mas foi assim que eu comecei, né? E aí, quando eu entrei nesse mundo de SaaS, que eu entendi o tanto que a gente tinha que estudar, o tanto que a gente podia melhorar, aprender, utilizar uma série de ferramentas depois que tivesse os processos implementados, né? Então, tem muita coisa aí pra gente falar. Sim. No que a gente vai focar hoje? Meninos, me digam. Leandro? A gente vai. Tem uma pauta aqui, mas vamos deixar aberto aí, que a gente quer bate-papo, né? Papo de vendedor, papo não é? de vendedor. Esse papo de vendedor, por sinal, uma das coisas é muito engraçado que a gente entrava nessas lojas, as lojas maiores, tinha lojas A, B e C. Então, as A's a gente visitava o quê? Uma vez por semana. A loja B a cada 15 dias. E uma loja C uma vez por mês, cada 2 meses, dependendo do tamanho. E tinha o pet garagem. Pet garagem. Pet garagem é que você visitava uma vez, tipo, se você estivesse no seu caminho. Entendi. Porque você tinha um roteiro. Se você tropeçasse em um, você entrava. Se você achasse, né, no meio do seu caminho, você podia visitar. E era muito interessante porque eu fazia a Zona Norte de São Paulo, Guarulhos, Vale do Paraíba, Atibaia, Bragança e região. Qual é o tamanho dessa região? É bem grande. Essa era a região que eu tinha. Eu não vendia nessa época, eu era promotora, né? Mas dependendo da região que você tá, eles querem trabalhar de uma forma com você. E se você não tomar o cafezinho, não almoçar com eles, muitas vezes tomar o bolo da tarde, você não vende para esses caras. Então, e a Zona Norte de São Paulo, agora não sei como é que tá, né? Mas naquela época ela era muito parecida com esse pessoal do interior. Sim. E os aquela vendedores, coisa mais lenta, mais de relacionamento. Mais de relacionamento, totalmente de relacionamento, né? Se você olhar para hoje, qual que é o paralelo que a gente pode fazer? Como é que é o relacionamento de hoje em comparação a essa época? Eu acho que mudou muitas coisas. Como a gente tem muita preparação e se a gente tiver processos organizados, a gente consegue ajudar essas empresas a saírem desse patamar do pequenininho, mostrar para ele como ele pode galgar a próxima fase da empresa dele. Tá. Né? E aqui transformando em qualquer tipo de negócio. Como é que eu saio de um pequenininho para me transformar numa média empresa e para me transformar numa grande empresa? E antes da gente começar o nosso papo, eu preciso reforçar que esse podcast é trazido para você pelos Supervendedores e pela RD Station. Você já sabe, nós temos um programa de treinamento aqui no Supervendedores chamado Programa de Aceleração de Supervendedores. Dani, explica rapidinho o que é o PASV. Cara, Programa de Aceleração é um programa de 15 semanas, né, onde eu e o Leandro acompanhamos aí uma turma de alunos com aulas semanais, online e ao vivo, né, tratando tudo que você precisa saber sobre processo comercial, técnica de vendas e comportamentos para levar os vendedores a alta performance, né? Então, é um programa onde a gente realmente pega a turma em um nível e entrega depois de 15 semanas em outro nível, né, com acompanhamento bem próximo, com relacionamento com os alunos. E fica o convite para você conhecer o programa de aceleração, tem link aqui na descrição do podcast. Poxa, mas eu tenho o meu negócio, sou dono do negócio, gestor, tenho uma equipe ali de 7, 10, 15, 20 vendedores. A gente também consegue trazer o método Supervendedores, ao invés do programa de aceleração, para dentro da tua empresa, no nosso treinamento in company. Também tem um link na descrição para você conhecer um pouquinho melhor deste serviço. E a gente não pode deixar de reforçar, estamos na casa da RD e a gente usa RD Marketing, RD CRM, RD Conversacional, Atalos, e a gente quer convidar você para conhecer o RD Station CRM, a ferramenta de todos os supervendedores. Com o RD Station CRM você consegue fazer toda a gestão de pipeline e já vou dar um spoiler, daqui 2 semanas vocês vão ter um episódio super especial que você só vai conseguir alcançar o objetivo desse episódio com o CRM. Então já fica ligado aí, porque vai vir coisa boa no Papo de Vendedor. Tamo junto? Então, em cima disso, né, na sua visão, o que muda na estrutura de vendas de uma empresa grande? O que você acha que é uma empresa grande? Conta um pouquinho. Eu acho que a principal diferença é que empresa grande, você já tem, na teoria, um processo muito bem definido, organizado e cada pessoa é especialista em uma função. Tá. Para mim, essa é a principal diferença. Quando você tem uma empresa pequenininha, talvez o vendedor vai ter que fazer o quê? Vai ter que prospectar, vai ter que vender e vai ter que fazer o relacionamento. Exatamente. E CS. É uma pessoa fazendo várias funções. É o Hunter, e apagar o Ghost e o incêndio. Farmer.
E apagar incêndio. E apagar incêndio, né? O incêndio, ele vai acontecer quando? Quando alguma coisa no processo não funcionar. E vai ter que ser ele, né? Essa pessoa que vai ter que apagar os incêndios. Quando a gente tem separação, né? Quando a gente tem uma empresa maior, eu consigo ter especialização em funções. Tá. Se eu tenho especialização em funções, eu consigo fazer metrificação das taxas de conversão de cada uma delas, quanto tempo vai acontecer em cada uma delas, qual é o meu objetivo e como é que eu melhoro isso. E aí as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. Né? Eu acho que essa é a principal diferença. Olhando para isso, a gente também pode ter métricas que a gente vai olhar para a liderança. Tá. Como é que a liderança vai trabalhar com aquele núcleo de pessoas que vão estar no dia a dia com ela? Né? Qual é o número adequado? Então, por exemplo, tem algumas métricas que falam que de 8 a 10 pessoas dentro de um time, um líder consegue tocar. Certo. Aí você vai pro seu dia a dia e você vê pessoas com 25 pessoas no time. Nossa. Né? O que acontece? Não acontece. Não acontece, exatamente. Não acontece. Por quê? Porque qual é o papel... Daí depende. Qual é o papel da liderança? O que a gente espera de uma liderança? Se eu espero que a minha liderança, além de acompanhar o pipeline, bater pipeline, tenho minhas ressalvas quanto a bater o pipeline. Depois a gente pode entrar nisso. Bater pipeline é olhar as oportunidades que estão ali e o vendedor falar para o gestor a impressão que ele tem. Você fica meio uma coisa meio aberta. Muito aberta. E extremamente... eu acho que... É totalmente intangível. Então, por exemplo, se eu converso com você, talvez você fale, Renato, não, tenho certeza que você vai fechar. E eu já fui essa pessoa. Por quê? Porque eu também tinha certeza que ia fechar. Mas qual é a métrica que está por trás? Por que você acha com tanta certeza que você vai fechar esse negócio? Então, existem algumas coisas que te dizem que o negócio não vai fechar. Então, uma das coisas que eu gosto muito, que eu aprendi, na verdade, que eu já tive muito... Só tem desilusão que tem ilusão. Já falava a professora Roseli na 4ª série. Vamos começar daí. Qual é a desilusão que todos nós vendedores, né, sentimos? A gente tem certeza que vai fechar aquele deal. E a gente se apaixona por aquele deal, aquele negócio. Essa negociação vai acontecer, eu sei, eu sinto. Ele vai comprar. Ele vai comprar. Só que, de verdade, é muito importante que a gente entenda, primeiro, quais são os indícios de que isso não vai acontecer. Segundo, qual é o produto que eu vendo, quem é o meu ICP, Ideal Customer Profile, o meu cliente ideal. Tá. E quais são as coisas dentro do meu produto ou do meu serviço que eu estou vendendo que realmente façam diferença para essa pessoa. O que eu vou impactar eles? Perfeito. Senão, ou o cara não vai comprar, ou se ele comprar empurrado, com desconto, sem valor, esse cara vai dar churn, ele vai embora. Então é melhor você não vender. Então, é melhor você descartar do seu pipeline o quanto antes possível. A qualificação. A qualificação é extremamente importante. Então, não ter essas ilusões, para nós como vendedores, é extremamente importante. A gente ser muito cético e olhar para a métrica, entender o que a gente vende, para quem a gente vende. E aí eu posso contar várias histórias, né? Mas, assim, uma coisa muito interessante quando a gente começa, por exemplo, com a Winning by Design dentro de uma consultoria, que eu acabei me apresentando como uma vendedora que eu fui, mas hoje... Mas é legal você contextualizar. Pois é, e hoje, né, que eu aprendi tudo isso, o que acontece? Eu consigo olhar para mim de uma forma completamente diferente. Eu olho, assim, uma evolução brutal do que eu aprendi, do que eu estudei e que hoje, para mim, tem valor. Para mim e para os meus clientes. E eu sou a primeira pessoa a dizer para a pessoa do outro lado da mesa, né, que a gente, no final das contas, nós temos que estar todos do mesmo lado para dar certo, não vai servir para você. Ah, mas eu tenho dinheiro para comprar. Mas não é sobre o dinheiro. Exatamente. É sobre o impacto, sobre o valor, sobre o que isso vai fazer de diferença no seu negócio. Porque senão eu não posso te vender. Eu, como vendedora, eu tenho que ter uma extrema responsabilidade no que eu vou fazer. E eu acho que isso muitas vezes é o que falta para alguns vendedores. Então, mas deixa eu te cortar aqui para trazer uma pergunta em cima do que você está falando. Eu concordo 100%. De verdade, sim. Tem muita gente que nos escuta, que assiste o podcast. E isso que você acabou de falar é quase que bizarro. Tipo assim, como assim ela tá falando pra eu não vender? Tipo, foda-se que o cliente vai pedir o dinheiro de volta, que ele vai, né, dar churn, que ele vai rescindir o contrato. Então, cara, eu sou cobrado no final do dia por vendas. Eu tenho um gestor que ele me lidera, ele lidera mais 24, que nem você colocou. Ele não tá preocupado se eu fiz a quantidade de visitas. Ele quer saber o seguinte, quantos pedidos eu tirei. Né? Então, é bem assim, de verdade, eu concordo 100%. Assim, tem muitos clientes que eu e o Dani, a gente discute, a gente fala assim, cara, esse aqui não vai fechar. E mesmo se fechar, a gente não vai deixar fechar. Não é? Porque a gente conhece. Agora, para essas pessoas que
de repente elas se assustaram ouvindo. Com certeza. É pra negar a venda agora? Como assim, Eu sou, negar a venda? eu sou pago pra trazer número, eu tenho que recusar número agora? Esses caras estão ficando meio doidos. Não, pirou. O seu negócio não tem nada a ver, pirou. Ficou maluca. Vamos lá. Parece uma coisa muito absurda falar isso. Mas no final das contas, o que eu quero dizer com essa frase? Eu sei que ela é chocante. Mas eu acho que a gente tem que ter entendimento de quem deve comprar o que a gente vende. Sim. Essa é a primeira coisa. Então, muitas vezes, você vai ter que falar não, porque a pessoa que veio falar com você, ela não estava qualificada. Ela não estava educada. Ela não sabe que ela não precisa de você neste momento. Pode ser que ela precise mais pra frente. Ou pode ser que o que você vende não vai ajudá-la nunca. O problema de você vender para essa pessoa é que, além dela dar churn, ela vai meter a boca em você. Além disso, você vai queimar o seu filme, talvez, com 1, 2, 10, 100 pessoas de um mercado. E é isso que a Renata, de lá de trás, de 20 e alguns anos atrás, não sabia. E eu acho que ter essa consciência para nós, vendedores, é muito importante. Porque a responsabilidade é essa. Então, quem é essa pessoa? Para eu fazer qualquer venda, antes de eu falar com uma pessoa, eu preciso entender quem ela é, de onde ela vem, o que ela precisa, quais são as dores que ela tem. Antes de eu ligar, antes de eu falar, antes de eu mandar e-mail. Eu vou só prospectar. Sim, parabéns. Pesquise. Então, tudo que a gente faz em vendas começa com uma pesquisa prévia. E se a gente não fizer isso, nós estamos incorrendo num erro muito grave, que é da gente possivelmente dar com a cara na porta, que vai dar ruim. Exatamente. E nada pior do que dar ruim, porque você perdeu o seu tempo, Gastou energia. você gastou uma baita de uma energia para vender, e esse cara vai dar churn, e ainda você vai ser cobrado pelo mesmo gerente lá, Exatamente. que você vendeu para uma pessoa errada. Cara, o cara tá metendo a boca em gente. Botou em rede social, porque na minha época não tinha rede social, gente. Agora tem. Né? Então, uma pessoa que a gente fez uma venda errada, por isso a responsabilidade é fundamental, ela pode causar um grande estrago dentro da nossa operação. Então, é melhor você não vender. A venda, ela tem que ser consciente, ela tem que ter uma pesquisa enorme prévia pra gente saber para quem a gente deve vender, como a gente deve vender e o que a gente deve vender. Então, para mim, a grande diferença lá de trás para agora é essa. Como é que eu faço para ser essa pessoa? Você vai ter que estudar pra caramba. Pô, mas eu não quero estudar. Então, desculpa, você vai ter que, talvez, fazer uma outra coisa da sua vida, né? Hoje em dia não tem mais espaço pra quem não estuda. Sorry. Você não... Sinto informar quem ainda não teve essa realidade batendo na sua cara. E tudo isso que você tá falando, você tá falando... Porque a nossa discussão começou com uma pergunta de o que muda na estrutura de vendas de grandes empresas. Então, tudo isso que você está me trazendo são problemas de grandes empresas? São problemas de todas as empresas. Porque... O pequenininho, qual é o problema do pequenininho, né? É que às vezes, talvez você tenha uma pessoa... Acabei de falar com um pessoal que foi mentorado nosso, né? E eles passaram de uma empresa bem pequenininha para uma empresa maior, média, e eles começaram a ver outros problemas, porque os problemas mudam, né? Só que eles entenderam... Não posso citar a empresa, mas qual foi a primeira pergunta que eu fiz, a gente faz normalmente quando a gente começa uma consultoria, a gente fala, quem é seu cliente? O que se entrega de valor para ele? Ué, meu cliente. Meu produto é foda. Todo mundo pode comprar. Todo mundo. Meu produto é incrível, maravilhoso, sensacional. Que bom. Tem gente que é mais fácil você vender. Quem são essas pessoas? Sabe, e outro dia eu tava gravando, foi muito legal, me veio um insight assim. Vocês conhecem Silvio Santos? Sim. Silvio Santos. Silvio Santos. Sim. Não, achei que você não conhecia. Silvio Santos. Não pessoalmente ainda. Não pessoalmente ainda. O Silvio Santos tinha um programa que era Qual é a Música? Qual é a música? Qual é a música? Vocês lembram como que era essa brincadeira? Era assim, ó. Toca, tá. Aí você fala, é a música X. Como assim? Com uma letra, com um tocado, né? Uma nota. Uma nota. Qual é a nota? Maestro, qual é a música? E aí ele tocava, era a música. Esse cara, que você toca uma nota e o cara sabe que música é, esse cara é o seu cliente. Porque esse cara, você fala uma coisinha do seu produto ou do seu serviço, e fala, é isso que eu preciso. Pra esse cara que eu tô encaixa. Por quê? Mas eu quero vender pra todo mundo. Ótimo, legal. Mas quem é fácil você vender? Porque quem tá feliz com você hoje, exato, né? Exato. Quem tá feliz com você hoje. Pô, mas eu vou ter uma melhoria no meu produto, eu preciso de um investimento. Cara, faz o básico, arroz e feijão. E as pessoas não estão fazendo arroz e feijão. Esse que é o problema. Eu quero arroz e feijão, mas eu quero caviar. Eu quero ganhar aquela sobremesa maravilhosa. Um filé mignon. Eu quero subir no Torre Eiffel pra comer lá. Eu também quero. Todo mundo, todos nós queremos. Mas
Existem algumas coisas que é muito mais fácil da gente fazer. E às vezes a gente perde a oportunidade porque a gente está almejando o futuro. O futuro a Deus pertence, vai lá pra frente. Futuro é futuro. Hoje, o que eu posso fazer melhor para as melhores pessoas que podem aproveitar tudo que eu tenho? São essas pessoas que eu vou impactar. Então, meu ponto é esse. Hoje, com quem você trabalha? Para quem que você vende bem? Essa pessoa entende o que se faz? Essas pessoas que a gente tem que vender. Porque daí elas vão ficar super satisfeitas. Elas vão falar de você. Elas vão fazer uma propaganda grátis pro seu negócio. Sim. E aí você prospera, cresce, para daí dar o próximo passo. Então, se a gente for falar de go-to-market aqui, beleza. Para quem vocês querem vender? Eu quero vender para enterprise, eu quero vender deals de $1 milhão. Eu também quero. Uhum. Mas antes, talvez seja mais fácil eu começar por quem já entende. Para os menores, para os médios. Se uma grande empresa dessa comprar de você, você aguenta atender? Essa é uma principal pergunta. Às vezes você tá mirando nesse cara e a partir do momento que você fecha, você tá ferrado. Você quebra. Você quebra. E eu já vi empresas quebrando por causa disso. Por quê? Estão vivendo de um sonho. Então assim, meu roadmap no futuro, um dia. Ótimo, mas e hoje? Né? O que dá pra gente fazer? É poético, né? É poético, é lindo, né? É lindo. É apaixonante. Ego, né? É puro ego, né? É puro ego. Aí, muito ego, cara. É muito ego. Mas... Não, mas você sabe que é interessante? Na hora que a gente entra em psicologia humana, eu vim da área de biológicas, né, gente? Mas depois eu comecei a estudar sobre neurociência, entrei muito a fundo nisso, psicologia, várias coisas que a gente estuda mostram muito o ego da pessoa. Não, mas quem eu sou hoje? Não, mas quem eu quero ser? E aí a pessoa vive nessa fantasia. Então eu acho que tem algumas coisas interessantíssimas, que é quem eu sou hoje. Uhum. E conscientização do que eu posso fazer, né? Quem eu quero ser no futuro? Cara, eu quero ser muito melhor. Todo dia a gente aprende. Sim. Mas eu preciso ter a consciência de quem eu sou hoje, do que eu posso fazer hoje. E eu acho que isso é a coisa mais importante. A consciência do que você faz, do que você pode fazer, do que você pode entregar. Assim, existe... fugindo completamente da pauta, mas papo bom é isso, né? Existe um equilíbrio, porque... Vamos lá, eu tenho que ter a compreensão do que eu sou hoje, né? Do local que eu ocupo, das minhas obrigações e tudo mais. Mas eu também tenho sonhos, eu também tenho ambições. Existe um equilíbrio entre eu perseguir, eu colocar uma meta, né? Pô, eu quero, sei lá, conhecer a Torre Eiffel, sei lá. E não confundir isso com o meu ego. Entende o lance? Sim. Existe esse equilíbrio? Pode ser que não exista. Não, eu acho que existe, sim. Mas eu acho que a gente precisa entrar aí em algumas coisas. Primeiro, autoconhecimento, né? Que eu acho que é fundamental. Tem uma segunda coisa de entender e aceitar, às vezes, que eu tenho um ego... Cara, meu ego tá muito inflado. Eu preciso entender... Saber reconhecer. Saber reconhecer. Passa por autoconhecimento também. E vulnerabilidade. Passa pela vulnerabilidade. Aí é difícil. Aí o negócio pega. Sabe as sandálias da humildade? Uhum. Isso é tão difícil de calçar, né? Tem gente que tem pavor. Então eu acho que talvez você tenha que dar... Sabe aquela coisa de dar um passo pra trás pra poder vários pra frente depois? Sim. Então, às vezes a gente tem... Tudo bem, sonhos. Todos nós temos... Aliás, a gente tem que ter sonhos. Né? De onde eu quero chegar. Cheguei naquele. Qual é o próximo sonho? A gente vive disso. Uhum. Mas eu acho que ter essa consciência de quem eu sou hoje é muito importante, porque isso ele te gera ansiedade, desespero. As pessoas passam fases muito ruins por conta disso, né? Então eu acho que essa coisa do autoconsciência, entender sobre a sua vulnerabilidade, e talvez, se você é um gestor e está ouvindo aqui a gente conversando, fala, agora eu vou pegar, vou matar os caras de trabalhar, não sei o quê. Não é por aí. É como é que eu ajudo essas pessoas a se desenvolverem. E eu falei de 25 pessoas, né, para um líder, mas eu não concluí. Qual é o número ideal? Tem estudos que dizem que 8 pessoas seria o ideal. Por quê? De novo, na teoria, né? Assim, o que você quer do seu líder? Qual é o papel de um líder? É ficar batendo pipeline? Na minha opinião, não. A gente precisa ajudar a desenvolver essas pessoas. Se eu tenho superstars na minha equipe, eu tenho pessoas que performam muito bem, poxa, o que esses caras estão fazendo tão bem que os outros também podem fazer? Sim. Entender como todo mundo pode ser mais ou menos igual, porque daí eu aumento muito o meu faturamento, eu aumento muito o meu nível e eu chego em outro patamar. É assim que eu cresço. Uhum. Mas desde que eu entenda o que está sendo feito. E se, por exemplo, muita gente fala assim, eu vou contratar aquele melhor vendedor daquela empresa que é meu concorrente e tal, aquela pessoa é incrível. Quem garante que vai dar certo na sua empresa? Né? É um ambiente diferente, é outro desafio, às vezes é outro produto. Não, o mesmo produto, no mesmo lugar. E às vezes ele atende uma carteira que ele atende naquela empresa.
E quando ele vem para cá, né, aquelas empresas já estão na mão dos outros vendedores. Então ele não vai performar do mesmo jeito. A carteira não migra junto com o vendedor, né? Exatamente. Então tem todo um trabalho a ser feito e as pessoas gastam milhões, às vezes, para trazer, né? Vamos usar um paralelo aí com o Neymar, que acabou de se machucar. Eu acompanho um pouco futebol, tá, gente? Mas eu vi o cara machucado. Ele tá sempre machucado, por quê? Porque ele sempre é o alvo de todo mundo. Pô, vai lá e ferra com o cara, porque acabou o time. Então, se eu perco um Neymar, primeiro que é uma fortuna, o cara fora de cama, uma fortuna que eu tô perdendo. Quanto tempo ele vai demorar pra se restabelecer? Acho que eu vi 6 meses, 1 ano, sei lá. Ele só joga no que vem, né? Só joga no que vem, beleza. E aí, mais que isso, como é que eu faço pra ter outras pessoas que se pareçam? Como é que eu faço pra outras pessoas performarem? Quem vai tampar o buraco, tipo né? o Neymar. Quem vai tampar o buraco? Então, agora volta pra empresa. Se eu tenho um super vendedor, a pessoa ficou doente. Pegou a empresa Covid. para de faturar. A pessoa casou, teve Tirou filho. férias. Tirou férias. O cara não pode tirar... Não pode tirar férias. Da minha empresa, ninguém tira férias. Desculpa, isso não existe. Então, tem muitas coisas que as pessoas não olham, né? E que a gente deixa buracos e a gente não percebe. Porque a gente tá rodando ela insanamente. Então, a gente precisa ter essa pausa, entender qual é o processo, quem são as pessoas, como é que eu ajudo as pessoas a performarem. By the way, amanhã na minha palestra, às 9 horas, dia 9, às 2 horas da tarde, dia 9, amanhã, quinta-feira, eu vou falar sobre isso. Legal. Quem estiver lá vai ouvir. Vamos sim, a gente vai estar. E quando a gente olha, né, olhando para essas operações, na sua visão, o quão complexo é desenhar o processo de vendas? Muda muito? Ele muda porque é o seguinte, quando você tem uma empresa maior, vamos lá, vamos começar falando o que é um processo de vendas. Né? Para eu entender o que é um processo de vendas, eu preciso olhar para uma ampulheta inteira. Para quem não conhece o desenho da ampulheta da Uniby Design, imagina o seguinte, pega ali uma ampulheta, uma ampulheta, deita ela de lado e transforma ela em 2 partes. Certo. Do lado esquerdo, a gente tem a parte de aquisição de clientes. No meio, o cara comprou. Ele se compromete a comprar de você. E do lado direito, eu tenho a parte de expansão dos meus clientes. Ó, você que está assistindo a gente, nosso querido Dodô, lá da Macaxeira Produtora, colocou na tela para você esse desenho aqui da Winning by Design. Show! Olha para esse desenho, né? Uma gravata borboleta ou uma ampulheta deitada. Do lado esquerdo, a gente tem aquisição. Do lado direito, a gente tem expansão. Quando eu olho para esse desenho, o que eu preciso entender? Isso é uma jornada. Isso começa em marketing, passa pelos SDRs, vendedores, passa pelos closers se eu tiver, aí ele vai para CS até account manager que vai vender de novo e aí começa todo o ciclo, né? Se eu sou uma empresa pequenininha, provavelmente eu talvez não tenha marketing, talvez não tenha um SDR, eu tenho uma pessoa que vai fazer tudo. Certo. Vai prospectar, vai vender e vai relacionar. Quanto menor a empresa, mais funções uma pessoa ocupa, faz ao mesmo tempo, que era basicamente o que eu fazia lá quando eu comecei. Então, a gente faz tudo. Lava o chão, limpa a janela, cozinha um pouquinho, entrega comida, faz um pouquinho de tudo. E tudo bem. Mas à medida que a empresa vai aumentando o tamanho, você consegue especializar as funções. Por que isso é importante? Porque à medida que eu vou especializando cada uma das funções, essas pessoas vão sendo melhores e cada vez melhores na função que ela faz. Então, a taxa de conversão melhora. Eu consigo converter melhor, eu consigo qualificar melhor, consigo fazer melhores vendas e consigo me relacionar melhor para essa pessoa se manter feliz, eu continuar impactando para ela comprar de novo de mim, que é o que a gente quer. Show. Então, basicamente, a diferença é como é que... E aí, eu tenho uma ampulheta para cada go-to-market. O que é o go-to-market? Pensa em segmentos de mercado que você vai atender. É uma pequenininha... Vamos falar de 3 segmentos básicos. SMB, que são as pequenas empresas, middle market e enterprise. Né? Eu tenho uma gravatinha borboleta ou ampulheta para cada um deles. Né? Então, eu não vou vender... Eu não vou falar da mesma forma que eu falo com uma empresa pequenininha quando eu vou falar com um banco. Perfeito. Eu tenho uma pessoa mega especializada, uma pessoa que conhece tudo sobre banco, legislação. Tem que ser uma pessoa muito boa, especialista naquela área, naquele negócio. Né? E aí ele só vai falar com o banco. Só vai falar com o banco. Né? E provavelmente, quando eu trabalho com contas assim, eu vou ter uma pessoa para uma conta. Às vezes mais pessoas para atender uma conta. Né? Por quê? Porque o cara saiu de férias, ficou doente, né? Eu preciso ter mais pessoas. E porque a conta fecha, né? E porque a conta fecha. Então, isso é muito importante. Assim, por que na pequenininha eu tô trabalhando uma pessoa só? Porque senão a conta não fecha, né? E eu não tenho especialização porque eu tenho que ter muita gente no meu time. Talvez hoje você seja pequenininho, você tem 2 pessoas no seu time, uma pessoa no seu time, você sozinho no seu time, né? Sim. Uma eu-empresa, né? Que o pessoal fala eu-agência.
Aqui no RD Summit a gente ouve muito, né? Essa expressão. Eu já tive nesse lugar. Na verdade, eu conheci esse funil em formato de ampulheta num dos treinamentos que você ministrou para a área de agências da RD Station. Ah, que legal. E aí, foi aí que foi um grande divisor para mim, porque eu falei assim, cara, eu tô tentando primeiro atender todo mundo, né? Então, eu tinha pet shop, tinha loja de bebida e tinha empresa B2B, né? E aí eu falei assim, não, peraí, se eu começar a desenhar perfil de cliente ideal, qualificar... A minha história profissional foi mudando em cima disso, né? E para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, às vezes ele fala assim, tá, mas eu trabalho num distribuidor de material elétrico, um distribuidor de pneu, sei lá. Funciona da mesma forma, porque se eu tô prospectando o Daniel, né? E aí eu prospecto o Daniel, daí eu consigo vencer uma cotação, eu consigo... vender a primeira vez para ele. Eu completei essa primeira parte do funil em formato de ampulheta. Só que o que é a expansão? É a minha gestão de carteira para fazer o Daniel comprar cada vez mais de mim. Porque o Daniel comprou, cara, ele não vai abrir mão do fornecedor dele para comprar 100% de mim. Ele não me conhece. É isso. Sabe que o cara vai me entregar? Então ele começa o quê? Ele faz um rateio do pedido, certo? Ele vai comprar um pouquinho comigo, um pouquinho com você, um pouquinho... Perfeito. Aí, conforme ele vai percebendo que ele compra e dá tudo certo, que entrega, que é tudo bonitinho, eu faço o quê? Uma expansão. Eu aumento o meu relacionamento. Então, para empresas não SaaS, funciona super bem também. Super bem. Super bem. É legal você ter tocado nisso, porque às vezes a pessoa olha e fala... Bate o olho e fala, não, tem um monte de número. Eu não tenho CS. Não tem, nem sei o que é CS. O que é close? Meu Deus, CR? O que é taxa de conversão? Pelo amor de Deus. E é interessante falar sobre isso, né? Tem muito nome, a gente tem muita letrinha, etc., mas... o conceito é o mesmo. Sim. A diferença é entender como é que eu vou fazer para as pessoas trabalharem melhor. Então, se eu tenho uma pessoa que vende e também revende, por exemplo, eu também fui essa pessoa que eu revendia, o que eu tenho que olhar? Quantas vezes eu consigo revender para essa pessoa? A cada quanto tempo? Como é que eu vou gerir essa minha carteira? Né? Eu vou trabalhar especificamente em pet shop? Vou trabalhar em loja de pneu? Vou trabalhar com, sei lá, maquinário? São empresas diferentes. E eu preciso saber muito desse mercado. Principalmente se eu sou uma empresa pequena, eu preciso contratar pessoas que saibam muito desse mercado, né? Talvez uma pessoa que já teve essa empresa antes, já fez a mesma coisa. Por quê? Porque os clientes que eu vou atender precisam de muitas informações e essa pessoa vai trazer tudo. Talvez você não tenha marketing, né? E quanto menos você tem de ajuda externa, mais a pessoa precisa conhecer muito sobre esse mercado para ela poder dar certo. E aí entra um ponto de... quando a gente está na outra parte da ampulheta, de fazer esse cliente crescer dentro da nossa empresa, né? Muitas vezes, poxa, ele começou a comprar de mim, ele já está comprando praticamente tudo de mim, né? Ele não está dividindo o bolo com outro fornecedor. Só que ele chega muito rápido. Se você atende o pequenininho, você chega muito rápido no máximo que ele pode comprar. E daí ele para de crescer dentro da sua carteira. E aí o vendedor farmer ali, a pessoa que está fazendo a gestão dessa conta, um dos papéis que ele tem é como eu ajudo esse cara a crescer para ele poder comprar mais de mim. É isso aí. Né? E aí passa por isso, né? Como que eu vou treinar esse cara para que ele cresça e ele crescendo, a conta cresce. Né? Perfeito. É um outro tipo de competência. Isso né? é muito legal você ter abordado, porque às vezes a pessoa fala, mas agora eu não consigo mais vender para ele, porque esse cliente aí chegou no máximo. Mas se eu pensar, né, com o copo meio cheio, como é que eu ajudo a caber mais? Né? E aí eu posso ajudar essa pessoa trazendo mais informações. Olha o que está acontecendo no mercado. Tem outras coisas que você pode fazer que você ainda não está fazendo. Muita gente ainda não está no digital, por incrível que pareça, né? Sim. Eu fico chocada quando eu vejo assim. E é interessante porque a gente está meio que numa bolha, entre aspas, né? Estamos nesse momento dentro de uma Estamos bolha. numa bolha. Uma bolha de 20 mil pessoas. De 20 né? mil pessoas, uma bolha grande, mas É. é uma bolha. E às vezes essas pessoas... Talvez quem está nos ouvindo agora esteja nesse mercado, sei lá, de tinta, pet shop, o que seja, e fale, mas isso não é para mim, que nem vocês colocaram. Não, é para todo mundo. Então, é só assim, tem que fazer um depara e entender como é que eu mudo essa nomenclatura e como é que eu adapto para minha empresa. Porque ela serve para todo mundo. Ela serve para dentista, ela serve para médico, ela serve para professores, para uma escola, né? Ela serve para todos os mercados. Eu só preciso fazer o depara, como é que eu vou ajustar. Talvez tenha algumas coisas que não sejam tão importantes, mas assim... leads não são infinitos. Eu não consigo ter clientes infinitos Certo. que vão vir para minha carteira. Eu preciso, obrigatoriamente, manter essas pessoas satisfeitas para que elas comprem de novo. E isso é para todo mundo. Sim. Então, se eu preciso manter as pessoas impactadas e querendo se relacionar de novo comigo, comprar de novo de mim,
eu preciso fazer com que essas pessoas tenham muito impacto com o que eu vendo. Exato. Seja um produto, seja um serviço. E eu só consigo fazer isso se eu ajudar essa pessoa de uma forma genuína. Então, volta lá para o nosso começo, né? Por que a gente precisa tirar o mais rápido possível as pessoas que não devem ser nossos clientes, do nosso pipeline, da nossa gestão, do nosso funil, da nossa polheta? Porque essas pessoas, se elas comprarem da gente da forma errada, a gente está gastando tempo, elas vão ficar insatisfeitas, elas vão embora e vão meter a boca na gente. Então, por que a gente vai continuar com elas? Então, é fundamental, a primeira coisa que eu tenho que saber é para quem eu devo vender, qual é a música, qual é a nota que a gente precisa tocar para tocar a mesma música. E acho que a gente está falando de processo, mas eu queria muito te ouvir com relação a pessoas, né? Porque nós trabalhamos com seres humanos, né? Estamos em 2023, indo para 2024, ainda, né? Nossos alunos são humanos, né? Então, pretendo não ensinar robô, Dani. Então, o problema é os robôs começar a ensinar os alunos. né? Mais fácil a gente ser substituído do que os alunos, mas... Verdade. Mas o processo, ele só é o processo, tá ali, se não tiver pessoas, Qual a importância, na sua visão, das pessoas? As pessoas são fundamentais. E o pessoal fala muito, mas meu Deus, quais são as profissões que vão acabar depois da inteligência artificial? Que medo, socorro. Não, nós podemos nos beneficiar da inteligência artificial utilizando a inteligência artificial para coisas que a gente não quer fazer. São coisas maçantes, são coisas que são repetíveis, são coisas que são escaláveis, coisas que a gente não precisa fazer no dia a dia. E muitas coisas que a gente faz, tipo mandar um e-mail. Outro dia, eu estava usando... Gente, tudo isso, eu vou falar tanto na minha palestra amanhã, sério. Mas as pessoas são fundamentais para usar esses processos. Primeiro, desenhe o processo. Tá. Mas não está perfeito, a minha empresa, ela falta um monte de coisa. Ótimo. Mas é um tudo processo. Bem. Ponha no papel, na internet, no computador, onde você quiser. Mas coloque, tira da sua cabeça. Esse é o primeiro passo. Escreve. Não está perfeito. Ótimo. O que você pode melhorar quando você está olhando? Tirou da sua cabeça? Começa a olhar. Como é que funciona? O que está faltando? Quais são os buracos que você vê na sua jornada do cliente? Essa é a primeira coisa. Feito isso, todo dia você pode melhorar. Todo dia você vai escutar um call de um vendedor. Você senta do lado do seu SDR. Se você não tiver, senta do lado da pessoa que trabalha com você. O que essa pessoa... Como é que vocês podem melhorar o atendimento, a experiência do seu cliente? E isso é melhoria do processo. Todos os dias a gente pode melhorar nosso processo. Feito isso, as pessoas, elas são o processo, ele é a base da pirâmide. Aí vem tecnologia. Que lindo. Aí eu pego os meus processos, automatizo um monte de coisa que eu não quero fazer, que eu já sei como pode ser melhor feito. Tem um monte de coisa que dá pra fazer. Outro dia eu tava usando lá, na Uniby Design, a gente usa Sibyl e Gong. Eu fiquei chocada. Tipo, ninguém me avisou. E apareceu o Sibyl, depois de uma conversa minha que a gente gravou no Zoom. Eu olhei, eu falei, não. Quem escreveu isso? Não é possível. Eu falei, não, mas explica pra... O que é o Sibyl? Isso, vamos lá. Tô curioso. É uma inteligência artificial, né? Não sei se ele é um aplicativo, enfim, uma ferramenta. O que ele faz? Eu fiz uma conversa em português. A nossa empresa é multinacional, é internacional. Tudo é em inglês. Aí ele resumiu a minha conversa em português em um parágrafo em inglês. Terminou a conversa. Escreveu cada um dos passos do que a Renata ia fazer. E de cada uma das pessoas que estavam na reunião, em português. Ele já fez uma pauta e próximos passos. Aí ele escreveu um e-mail. Agora você quer o quê? Você quer um dashboard? Você quer ver no CRM? Você quer ver quais são as tarefas? Ou você quer colocar no calendário? Eu falei, meu Deus, isso aqui é magia. Não é possível. Então, é surreal. Sibyl, S-Y-B-I-L-L. Eu não tenho nada a ver com eles. Tá. Mas eu fiquei chocada com o poderio daquela ferramenta. E ele roda em paralelo com o Zoom, por exemplo. Roda em paralelo. Então, a gente grava todas as nossas reuniões. Outra coisa fundamental, gravem as suas reuniões. Peçam autorização. No Zoom ele já aparece, né, para você dar ok, se você está sendo gravado. Mas sempre peça a permissão e grave. Por quê? Porque depois você vai escutar essa reunião e ver o que você pode melhorar. É assim que a gente melhora. E aí, o que aconteceu? Como a gente faz isso sempre, a gente usa o Gong. O Gong é uma outra ferramenta que ela mostra o que está acontecendo. E assim, você terminou a reunião, ela mostra. Renata falou 70% do tempo, o Leandro falou 30%. Atenção. Se eu sou a vendedora e você é o cliente, tem alguma coisa errada. Exato. Porque a gente não tem consciência. A gente não sabe. A gente gosta tanto do que a gente faz que a gente fala sem parar.
Sou dessas. Sim. Mas eu só consigo ter a consciência depois que alguém me ajudou a ver isso. Então, olha que poder incrível, uma ferramenta fazendo isso por você. Senão você tinha que ter o quê? Um estagiário Não do seu ia lado, fazer, né? cronometrando quanto tempo você tá falando? Não É. dá. Entendeu? Então é pra isso que serve a inteligência artificial. Aí você vê quanto tempo, o que você falou, ele transcreve pro português. Não vai ficar perfeito, tá? Porque as Tem que ter uma ferramentas pro revisão. português, mas dá pra usar muito bem. E aí você pode, imagina que você tá com um vendedor, uma vendedora, e aí essa pessoa, você dá um feedback pra ela. É assim que você faz o coach dessas pessoas. Certo. Você vai ver naquela parte X, olha, teve um negócio, por exemplo, você tá fazendo uma negociação, um fechamento. E você perdeu na última hora. Puta, como é que eu errei? Aí você vai voltar, vai escutar a gravação e vai ver onde você errou. Às vezes é uma frase que você falou, às vezes você deixou algum gatilho ali e a pessoa teve uma dúvida e não fechou. Uhum. Então você pode usar isso para melhorar o seu time. O processo está desenhado, a tecnologia está instaurada para eu ajudar as pessoas A executarem conseguirem melhor. executar melhor todas as tarefas que elas têm. Sensacional. Mas quando a gente fala de empresas com times muito grandes, igual o Leandro falou, 400 pessoas 500, e tal. 1000. Quem tá ouvindo a gente tem time de 5, 10, né? Aquele time mais ideal que você falou, né? O cara já fica maluco com um time de 10, né? Sim. O quão fica mais desafiador conforme a gente escala isso bastante. Eu acho que ele fica, quão mais desafiador quanto menos processo a gente tem. Esse é o problema. Porque se eu não tenho processo, como é que a pessoa que está no seu time... Você é nosso gestor. Tá. Aí, na sua cabeça, você quer que a gente faça um monte de coisa. Só que a gente não sabe o que está na sua cabeça. Você não contou pra gente. Mas você espera isso. Você falou, pô, mas... Vocês têm que você não saber. sabe fazer, pelo vocês amor têm de que Deus. saber. E aí? Por isso, a expectativa versus realidade. Então, se o processo não está claro, eu não tenho... A tecnologia talvez eu não tenha, porque eu tenho pouca gente, não tenho grana para contratar. Tudo bem. Aliás, by the way, né? Tá cheio de ferramenta gratuita. Sim. Cheio, lotado, gente. Não tem desculpa. Sim, Tá? Para 1, 2, 3 usuários de graça, você não vai gastar nada. Não, o próprio RD Station CRM, que é a ferramenta que nos patrocina, você tem uma versão gratuita, que é uma versão muito boa. A gente Então, tem vários alunos que isso. usam a versão gratuita. É isso. Então, assim, não tem desculpa para não usar, né? Sim, é. Tem desculpa, pô, não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho medo. Né? E às vezes é isso, de novo, a consciência. É a vulnerabilidade de Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. O processo não tá claro nem para mim. Como é que eu vou desenhar para 400 pessoas um processo ruim? E aí, ferrou. você falou uma coisa importantíssima. Por quê? Porque eu preciso tirar da minha cabeça e botar para as pessoas verem. Pega um quadro branco, sei lá, pega um guardanapão, qualquer coisa, mas começa, né? Então tira, eu tenho vergonha, porque não tá legal. Tudo bem, faz parte. Mas enquanto você não tirar da sua cabeça, não colocar ali, e alguém não te ajudar, ou mesmo você, escreve hoje, amanhã você olha, putz, tem um negocinho que tá faltando. E todo dia vai melhorando. Construção, não tem como, né? Mas começa. Esse é o problema, dá o primeiro passo. Porque daí a gente Não começa... vai nascer pronto. Não vai nascer pronto. E, aliás, não tem como nascer pronto. Não tem bala de prata. E isso que as pessoas têm muita frustração também. Não, eu vou pegar um negócio... Aí a pessoa fala assim, essa ferramenta é uma porcaria, já testei, não deu certo. Qual era o processo que estava por baixo antes de você colocar a ferramenta? É. E várias empresas fazem esse erro. Elas pegam uma ferramenta e tentam adequar o processo que elas têm dentro da ferramenta. Não vai funcionar, vai dar ruim. Uhum. Eu tenho que fazer o meu processo, melhorá-lo, todo dia eu vou melhorar, e aí eu escolho a ferramenta que mais pode ser adequada para o meu processo. E aí a coisa fica legal, entendeu? Mas você acha que a gente consegue mexer um pouco no nosso processo por causa da ferramenta? Não, tudo bem. Você acha que tem que ter um equilíbrio? Tudo bem, depois. Mas primeiro é o processo, depois é a ferramenta. Eu posso E ter um esse é um processo grande e erro. usar Excel, por exemplo. Pode. Desde Aliás, o começa processo no Excel. é o inicial. Bota lá no doc, do Word. Faz lá um monte de flechinha, faz no papel. Sim, Qual sim, é sim. qual é a minha ferramenta? Papel e sulfite. E uma caneta. E um lápis, que é uma borracha. Mas começa. Depois você fala, putz, qual será a ferramenta? E aí você pode ir atrás. Porque muita gente fala assim pra mim, qual a melhor ferramenta pra usar? O que eu devo fazer? Depende. Eu não sei. Pode ter a melhor ferramenta. Se as pessoas não utilizarem... E outra coisa, se o meu processo não cabe dentro da ferramenta. Ah, não, mas aí eu gastei uma grana nessa ferramenta. Agora eu preciso usar. tem que funcionar. Esse é o probleu Eu gastei uma fortuna. Agora vai ter que... Se vira. Vai ter que usar. Aí reclama que não tá usando CRM. Porque é muito difícil. Eu não vou falar o nome, mas eu usei uma vez uma ferramenta, muito tempo atrás, um CRM que era muito difícil. Ele era top, maravilhoso, das estrelas de Hollywood.
monte. A Ferrari. A Ferrari. Só que ninguém conseguia usar, porque ele era muito difícil. Então, se eu tenho pessoa, quem que vai usar? São as pessoas do meu time. Se as pessoas do meu time não conseguem usar, porque é tão difícil que eu tenho que fazer uma... Cara, eu tenho que fazer uma aula de, sei lá, Formação em CRM. Formação em CRM de 1 ano pra pessoa poder usar. Aí não vai dar. Aí não vira. Entendeu? Então, quão fácil é o processo para as pessoas... A ferramenta também tem que ser meio intuitiva, entendeu? Tudo bem, vai ter um monte de coisa que é mais difícil, mas o básico tem que ser intuitivo, entendeu? Porque senão tem que as pessoas fluir. não usar. Por isso que as pessoas não adotam as ferramentas muitas vezes. Eu perguntei porque eu tava conversando com um cliente e a gente desenhou o processo com ele dentro de um trabalho e tudo mais, e aí ele entrou numa pilha. Mas será que eu uso o RDCRM ou não e tal? E aí eu falei, olha, por que você não usaria? Não, porque o meu negócio ele tem particularidades e tal. Só que eu tava olhando pro processo e eu sabia que, olhando a minha experiência, eu olhava e falava assim, cara, é tranquilo pro RDCRM, sabe? Porque você já tem bastante experiência e conhece. Eu falei assim, mas eu preciso fazer ele chegar nessa conclusão, né? E aí a gente tava discutindo e tudo mais, eu não consegui. E aí ele falou, não, tem que ser pro meu caso, eu vou desenvolver. Não. E aí eu falei assim, cara, você... Isso é outra ilusão, não, porque né, cara? sócio nosso, ele tem uma empresa de desenvolvimento e tal. Olha, né, o que você quer que eu faça? Não, eu te mando uma mensagem... Assim que tiver mais ou menos pronto, tal, não sei o que, lá fiz uma reunião com o desenvolvedor e tal. Nossa. Já faz 3 meses já. Mas então, porque, olha que interessante, né? Expectativa versus realidade. Não, mas eu tenho dentro de casa, já que sai muito caro, Nossa demora senhora. um tempão, Não fica vai bom. tirar o foco da sua operação, porque se tem esses desenvolvedores, eles estão lá por algum motivo. Qual é esse motivo? Para desenvolver o nosso produto. Vai parar o seu produto a desenvolver, sendo que tem coisa pronta. Não faz sentido. Então, assim, não tenho grana. Não tenho grana, não é isso que eu quero. Então, por isso que, de novo, o processo é a base de tudo. Entendeu? E talvez o que pro seu amigo tenha dado certo, pra você não vai dar. E tudo bem. Só que eu preciso saber qual é o meu processo pra daí escolher a ferramenta. Sempre o processo é a primeira coisa. E você sabe o que é mais curioso? É que essa empresa específica que eu tô dando como exemplo, ela já teve um resultado extremamente positivo. Só de ter juntado o time de vendas, que é um time de 3, 4 vendedores ali, e ter parado um dia para desenhar o processo, e durante o desenho do processo, eles tiraram um monte de dúvidas que eles tinham e que os donos não sabiam que eles tinham, e era de técnica, mas e o WhatsApp, não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, só com aquele esforço, eles já venderam mais. E aí, acho que isso acabou motivando ele de, não, agora então eu vou fazer já linkado com o meu RP, que não sei o que, não sei o que lá. E aí o projeto tá estacionado, ao meu ver, mas... Sim. Mas assim, as pessoas, que é o objeto do nosso papo aqui, já tiveram resultado só de ter mais clareza daquilo que elas estavam fazendo no dia a dia delas, entendeu? De tipo assim, isso aqui é uma objeção. É isso, se eu fizer essa pergunta... É isso, a pessoa às vezes não sabe que isso é uma objeção. Não, mas eu tô lidando com o cara, ele só tá falando isso. Não, isso é uma objeção, eu tenho que tratá-la. Muito louco isso, né? É muito louco. De novo, né? muito É louco, quando você cara. se conscientiza. Mas enquanto eu não tiver a consciência, e parece tão óbvio isso, mas é óbvio. Ninguém faz. É óbvio aqui, a gente discutindo no ambiente seguro, ar-condicionado e tal, mas no dia a dia, tiro, dia a porrada dia, e bomba, meu, você não lembra disso, né? E assim, eu tô falando com muito carinho desse cliente, a gente tem uma proximidade grande, eu não Mas às tô vezes querendo criticar. Não, mas às vezes é triste, né? Porque você vê que a pessoa podia estar em É um outro desperdício de patamar. recurso. É um um desperdício de recurso. tempo, de recurso. Por isso que eu acho que é importante entender onde eu quero ir, mas tá bom. Quem são as pessoas em que eu... Talvez, acho que uma coisa que me caiu aqui é que talvez as pessoas precisam... Em que eu posso confiar para escutar algumas dicas, entendeu? Porque eu acho que... Agora eu vou puxar... Eu vou falar outra coisa polêmica. É papo de vendedor, né? E aí, vendedores e vendedoras, que todos nós somos, a gente sabe que tem um monte de gente que olha e fala, mas também... Papo de vendedor. Exatamente. Tá querendo me empurrar alguma coisa. Quando fala papo de vendedor, né? Tá querendo me empurrar alguma coisa. Exatamente. Me É sempre pejorativo. Pejorativo. E é isso que a gente tem que mudar. E por isso que a gente tem que estudar tanto. Por isso que a gente tem que, sabe, se ajudar no ecossistema. E eu prezo muito por isso. Porque nós temos uma responsabilidade, de novo. Sim. Que é de ajudar essas pessoas a mudarem a visão que é quem é o vendedor. Vocês têm filhos? Tenho 2. As suas filhas, elas pensam de qual a idade delas? Uma tem 6, a outra tem 1 ano e vai muito fazer 2. pequenininha. Mas elas pensam, papai, Não, mas elas quando eu crescer, eu quero ser uma vendedora. Não.
A Milena já tem consciência, né? Mas ela fala que ela quer ser vendedora? Não. Vocês já ouviram alguém falar, quando é pequenininho? Ou, ai, orgulho da mamãe, vai ser vendedora. Por quê? Por quê? Olha, orgulho da família, vai ser um novo vendedor nato, nasceu... Olha, por quê? Porque tem um pejorativo por trás de vendedores e vendedoras, né? Pessoas de vendas, enorme. Por conta do old style. Exatamente. Esse old style ainda perdura. Sabe aquela coisa? A gente sofre. E eu acho que a gente tem que ter essa consciência, a responsabilidade, educar o mercado para que a gente mude esse patamar e mude essa visão que as pessoas têm. Se ainda tem, do que é o vendedor. Mas assim, o nosso podcast, né, ele chama Papo de Vendedor por causa disso. Porque eu venho de família de vendedores, né? O Dani também. Eu também. Então, Meu assim, avô era vendedor da lista telefônica. meus dois gente. avós. Né? Então, Que pô, demais. e eu tenho, né, meus avós vivos, eu posso conversar com eles e tudo mais. Que delícia. E meu pai trabalhou com vendas muito tempo. Então, assim, A família inteira. O assunto vendas era uma coisa. Hoje eu reconheço que eu via muitas coisas sobre negociação, sobre fechamento, sobre objeção, enquanto a gente estava jantando. Ai, que demais, gente. Entendeu? Tipo assim, eu absorvi muita coisa, né? Que oportunidade, hein? Sim. E quando a gente foi estruturar o podcast, eu falei assim, cara, tem que ser um nome legal, tipo, o nome da empresa é Super Vendedores. Porque é um nome legal, né? Eu falei assim, cara, porra, papo de vendedor. Por quê? Porque eu sempre cresci ouvindo isso. E por que não papo de vendedores? Já perguntaram isso pra gente, né? Porque, cara, assim, eu escutava... Porra, você tem papo de vendedor. Lá vem o Leandro com o papinho de vendedor. O Daniel também escutava. Mas pejorativo, né? Pejorativo. Pejorativo. Eu tenho um irmão, ele é médico. Né? Ninguém vem com papinho de médico, né? Não, e se falar pra ele, ele vai ficar feliz pra caralho. Ele vai falar assim, como assim? Não, ele é médico, ele entendeu o lance? Então, assim, o nosso podcast chama isso justamente por causa dessa... A provocação. Essa provocação. E é uma provocação, hein? Baita de uma provocação. E aí, indo para nossa última pergunta aqui da pauta, eu queria falar assim, a gente deu umas voltas aqui, a gente tocou nesse assunto aqui, mas eu queria dar mais luz, né? Que é cultura comercial. A gente ouve muito de cultura da empresa, cultura empresarial, até fazendo pesquisa aqui, vinha muita coisa do tipo, você tem que ter os seus valores e missão. Não sei bem se isso é cultura comercial, eu queria saber na sua visão, o que é uma cultura comercial e como se constrói a cultura, seja numa empresa pequena ou numa grande empresa? É uma ótima pergunta essa. Sim. Eu acho que a cultura comercial ela é a base de tudo, né? E assim, para mim, o que é a cultura comercial? É a transparência, é a verdade acima de tudo, doa quem doer. Porque você vai falar coisas que são duras às vezes para os seus clientes, mas você tem que falar. Que talvez ninguém tenha tido a coragem de falar. Passa por coragem, passa por vulnerabilidade, passa por consciência, responsabilidade. Então, acho que, para mim, esses são pilares fundamentais. Tem gente que talvez não tenha essa consciência e não olhe para isso dessa forma, mas é fundamental que as pessoas entendam que isso é a base das vendas. Porque senão essa pessoa não vai comprar de novo de você. Exato. Então, você vai enganar a pessoa uma vez. Você vai ter o papo de vendedor só uma vez. Exatamente. Ela não vai voltar. Então, mas a gente não tem linha de infinito. Eu preciso que as pessoas confiem em mim. Sim. E é muito interessante que eu tenho orgulho da minha carreira de vendedora, por isso que eu falo, né, de quando eu era promotora, fui vendedora, etc. Porque as pessoas voltavam para mim. Eu mudava de empresa, mas as pessoas voltavam a falar comigo. Às vezes eu estava vendendo concorrente, falei, não, mas ou concorrente ou outra coisa, né? E as pessoas ainda falavam comigo. E eu tinha muito orgulho disso. Por quê? Porque ela passa a confiar em você, Leandro. Eu sou personificada. É a Renata que falou isso, mas eu confio no que ela fala. Você passa a ser uma consultora para essa pessoa. Então, é uma pessoa que trabalha com a verdade, trabalha com a justiça, né? É uma pessoa que, quando eu falar que não, olha, não dá para fazer. Não dá para fazer. Exato. Né? E eu acho que isso é a base. É respeito e confiança. Então, assim, a cultura de vendas, ela tem que ser baseada nisso. E às vezes eu fico muito chateada quando eu vejo assim, não, mas a gente um olhar mais humano, vende, né? Eu vendo gelo para esquimó. Meu pai amado, não! Não esquimó precisa. não precisa de gelo. Coisas óbvias, né? Mas, isso é um bom vendedor. Não, não é. Por quê? Porque esses caras não precisam. Então, e outra coisa importante é assim, a empatia. Sim. Eu realmente me preocupo com essas pessoas e eu quero bem essas pessoas com quem eu estou me relacionando, né? E se eu não quiser,
eu não deveria vender para elas. Exato. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Exatamente. Mas, se por exemplo, a gente está trabalhando, nós vamos dizer que a gente vai fazer uma consultoria juntos, nós vamos passar 6 meses trabalhando juntos. Se a gente não vai um com a cara do outro, como é que a gente vai trabalhar junto? Não tem como. Não dá. Não dá. Então, precisamos ter também, eu acho que esse nível de humildade e de responsabilidade e de trocar e falar, olha, é o seguinte, então, vamos até aqui, vai dar certo, não vai dar certo, até onde eu vou, até onde você vai, e vamos botar os pingos nos is. Isso tem que estar escrito. Eu acho que tem que estar acordado. Primeiro é acordado e depois é escrito. Sim, escrito. Dentro do playbook Sim, ali. escrito. Eu acho que A gente tem, né? eu colocaria até no contrato. No Tem contrato. coisas que tem que estar no contrato. Olha que Tem coisas interessante. que tá- Insight legal. Tem coisas que a gente tem que colocar no contrato, porque é assim, ó, pra que serve o contrato? Pra que serve o contrato? Pra hora que der ruim. Pra hora que for dar briga. Na hora que der briga, eu preciso ter clareza de cada uma das coisas e responsabilidades de cada um. Quando eu vendo, se vocês são meus clientes, tem coisa que é minha responsabilidade, tem coisa que é de vocês. Se vocês não entregarem, como é que eu trabalho pra ajudar vocês? Sim. Então, tem Existe algumas... a codependência, né? lógico. Sozinho a gente não consegue Eu não fazer consigo nada. fazer. Se você não vai me abrir os seus dados, se você não vai abrir seus números, se você não confia em mim... Se você não dá faz o que pra a gente tá trabalhar. combinando, como que você vai me cobrar do resultado depois? Exatamente, eu não consigo trabalhar. Então, isso precisa estar no contrato, né? Porque na hora Interessante. de dar ruim, a gente precisa ter isso acordado. Teve um caso que aconteceu com a gente que eu acho que assim, ilustra bem o lance da cultura, né? Vou até trazer aqui, Dani. Que é a gente teve um problema com um cliente, uma cliente, no caso, dentro do nosso treinamento aberto ali, que o pessoal se inscreve, a gente fala muito do programa de aceleração. E essa pessoa, a gente tentou diversas vezes contato com essa pessoa para poder mandar um item para casa dessa pessoa, né? Que dentro daquela jornada, daquela turma, isso era importante. Tentamos por telefone, tentamos por WhatsApp, cara, fizemos tudo que estava no nosso controle, né? E aí a pessoa nunca retornou. Lia a mensagem, não retornava, atendia, desligava. A nossa pós-venda trouxe isso pra gente. E aí eu falei, né, como responsável, falei assim, não força mais, tá tudo certo. Chegou num determinado momento que tava todo mundo com isso na mão pra estar dentro do programa, e aí ela se sentiu mal por não estar. E aí ela veio, foi extremamente deselegante, grosseira com a profissional que estava fazendo pós-venda, né? E aí essa profissional, ela ficou super preocupada para saber qual seria a minha reação, a reação do Dani, né? E eu falei assim, Tassi, você fez tudo que estava no seu controle? Fiz, mandei mensagem, liguei, você quer ver? Não. Se você tá falando, tá tudo bem. Mas o que ela vai fazer, eu não sei. Ela pode reclamar, ela pode mandar no Google. Mas, cara, a gente tentou? Tentamos. Isso tá dentro da nossa cultura, né, Dani? E eu acho que é importante, coisa, quando a gente né? fala de empresa grande, quando a gente está falando de construção de cultura comercial, e aí vamos voltar lá nas primeiras coisas que a gente conversou, né? A gente falou, mas eu vou falar não pro cliente, né? Eu vou falar que eu não vou vender para você, né? É uma questão de transparência, né? Do tipo assim, cara, esse cara vai ficar 2 meses aqui, não vai ficar satisfeito, vai dar problema, não quero vender para ele. Como que dentro de 200 pessoas eu tenho 200 que falam assim, não, vou vender, é cliente. É cliente, bota pra dentro, depois o CS se vira. E os outros 200 estão falando assim, não vamos atender o perfil de cliente ideal. Eu tenho uma cultura quebrada. Tem gente que, tá vendendo mais. Esse cara aqui tá vendendo mais. Só que ele tá vendendo pro cliente errado. Perfeito. A cultura não está clara e, de repente, eu tô premiando as pessoas que estão fazendo um negócio errado. Né? Você sabe por que acontece isso? Falta de clareza, né? Porque o processo está quebrado e Exatamente. a pessoa aprendeu a lidar com esse processo quebrado. Isso acontece em cliente nosso. Então, o problema não é a pessoa. O problema é o processo. Porque ela teve que se virar. Mas Por tem a questão de exemplo, valores, né? Se eu não atraio as pessoas corretas, Lógico, alinhadas à cultura, lógico. aí tem... Mas agora vamos imaginar que você atraiu as pessoas corretas e elas tiveram que se virar. Né? Existe uma oportunidade dentro do processo onde eu posso me beneficiar um pouquinho, né? Vamos imaginar que essa pessoa não estava fazendo nada do não transparente, ela estava só dando desconto. O Tá. máximo que ela podia. Ninguém estava dando Sem desconto. necessidade. Sem necessidade, Não, de repente. ela já virou um vício. Por que acontece isso? Porque eu preciso vender. Estou sendo cobrado. Todos os meus pagamentos acontecem em cima de volume. Eu vou dar desconto. Aí eu dou um pouquinho. Aí ninguém fala nada.
Aí dou mais um pouquinho. Aí ninguém fala nada. E tô vendendo mais. E tô vendendo mais. E aí eu começo a ser premiado. Por quê? Porque eu sou a primeira. Pô, eu sou demais. Eu sou incrível. Mas eu tô fazendo tudo errado. Eu sei. Lá no fundo eu sei que eu tô fazendo errado. Mas é uma forma que eu entendi pra lidar com um processo que não tá quebrado. E aí eu acho que tem um ponto, né? Conforme a empresa ela vai crescendo, né? Ela vai olhando mais para o processo, ela vai criando outros indicadores. Que não só o volume de vendas. Eu acho que o jogo muda aí. Porque quando eu começo a olhar para a margem... Isso. Aí eu falo assim, opa, o Daniel não é o primeiro. É isso. Às vezes o Daniel ele vende muito, mas ele é um 10º de 10. E o Daniel ainda dá churn em todo mundo que entra. O cara entra... Vendeu pra caramba, mas todo mundo... O que será que tá acontecendo? É só indicador de presente, né? Lógico. Só indicador de presente. Nesse mês vendeu, mas depois de 3 meses o cara vai embora. Então, e aí o CS se vira. Deixa o CS se virar. A bomba vai cair na mão de quem? Essa é outra coisa horrorosa. Por quê? Não, o CS não se vira. Nós não somos uma equipe, não somos um time. Como assim CS se vira? Só bola quadrada, né? Só bola quadrada. Não, e mais, né? Chega pra vender... Você vende... alguma coisa que não existe. Aí quando chega pro CS, mas o que você comprou? Aí a pessoa vem aqui e fala, eu comprei um diamante maravilhoso, era só colocar numa embalagem, não, mas então, não brilha tanto, ele não é tão duro, e ele não é tão resistente. Não era um diamante, era um grafitezinho que brilhava de vez em quando. Tipo assim, não tinha nada a ver. Né? Então, coitada da pessoa de CS. Esse é o ponto de trabalhar com várias pessoas ao longo do processo, né? Porque quando é um vendedor só, eu vendo, eu faço pós-venda, às vezes eu tomo mais cuidado porque eu sei que o abacaxi vai cair no meu colo, né? Quando eu só cuido de um pedacinho, se isso daí vai estourar no outro... mas isso é uma falha enorme da gestão. Sim. De ver isso acontecendo e falar assim, faz vista grossa, né? Então, a cultura tá quebrada. Porque não tem transparência, não tem... Espírito de equipe, fundamental. Né? Empatia pelo outro, transparência, verdade. Espírito de equipe é fundamental. Trabalhar em grupo. Não, mas... Você já ouviu aquela pessoa que fala assim, mas eu levo meu time nas costas? Já vi. Eu sou a única pessoa que presta nesse time? Muito obrigada, né? Então, até logo. Não preciso de ninguém assim. Eu preciso de gente que trabalha em time, que trabalha com os outros, que divide a responsabilidade, que pede ajuda, que ajuda os outros. Sim. Porque normalmente essa pessoa não está disponível para ajudar, não está disponível para compartilhar. E quando a coisa pega, fala: se vira, eu já fiz o meu. Tô indo pra praia. Mas como assim? O mundo tá pegando fogo. Mas eu já bati minha meta. Tchau. Pô, mas todo mundo precisa bater meta ainda. Mas fiz a minha parte. Nossa, como eu já ouvi. Gente, eu tô vendo as pessoas na minha frente. Nesse momento. É triste, mas infelizmente é a realidade. Né? E isso é muito errado. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. E é muito triste. É muito triste. É isso aí, Daniel Mestre. Temos um belíssimo programa, hein? Temos um belíssimo programa. Muito obrigado. Muito legal, né? Já acabou, gente. Já. Mas por que não, de repente, uma parte 2? Sinta-se à vontade, de verdade. Para quem não te conhece, que não tá te seguindo, vai ter um link aqui na nossa pauta, mas, por favor, o espaço é seu para você poder falar para quem tá te ouvindo ou te assistindo, como ela se conecta com você. Vamos lá. No LinkedIn, se vocês quiserem se conectar comigo, eu sou Renata Centurion. E no Instagram, Renata_Centurion. São as melhores formas de vocês se conectarem com a gente. Se vocês quiserem escutar mais coisas, a gente tem muito material gratuito para ser utilizado. A gente tem um canal do YouTube, Winning by Design. E dentro do nosso site, winningbydesign.com, a gente tem uma série de materiais. Sim, a maior parte está em inglês, mas dá para utilizar e é muito bom para vocês poderem ter modelos do que seguir, como fazer. Tá tudo lá para vocês usarem. É isso aí. E eu realmente recomendo esses materiais. Eu aprendi muito com a Renata na época que eu tava com agência de marketing digital e, cara, sim, de verdade a metodologia funciona. E vai lá no... tá em inglês. Cara, aproveita para treinar seu inglês, né, velho? O aplicativo que ela ensinou que traduz as coisas pra gente já tá aí pra isso também. Tá cheio de inteligência artificial que traduz tudo. É muito bom. É isso aí. É só ter força de vontade, né? É isso aí. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Tem desculpa. E você que tá nos ouvindo no Spotify, eu quero pedir pra você ali na caixinha de perguntas e escreva quais foram os insights que você teve durante esse episódio e já aproveita pra responder a nossa enquete aqui. A gente tá usando essas enquetes para conhecer mais de você aí do outro lado, tá? Você trabalha em qual tipo de empresa? Micro, pequena, média ou grande empresa? Poxa, Daniel Mestre, tô assistindo no YouTube. Responde isso no campo de comentários ali
porque a gente quer, de fato, se conectar com você aí do outro lado. Certo, Dani? É isso aí. E aí aproveita que você tá aí com o celular, entra lá, @supervendedores no Instagram, segue a gente, manda pra gente sugestão de pauta, sugestão de convidado, críticas, sugestões, xingamentos. Fica extremamente à vontade. O conteúdo aqui do Papo de Vendedor é feito de vendedores para vendedores. Então a participação de vocês é super importante. É isso aí. Semana que vem, segunda-feira, 7 horas da manhã, episódio novo no ar. Vamos falar de previsibilidade de vendas, vamos falar de como a gente pode fazer uma gestão melhor das nossas oportunidades para vender de forma consistente. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!